Eu era filha de um chefe da máfia, mas nunca fui de sangue e balas. Tudo o que eu queria era uma vida normal. Agora eu tinha 28 anos e ainda era solteira, e meu pai já tinha tido o suficiente. Ele me deu um ultimato: ir à reunião de casamento arranjado ou parar de chamá-lo de pai. Tudo bem. No caminho para a reunião, passei por uma boutique de luxo e vi uma bolsa de que gostei muito. Quando eu estava prestes a pagar, uma mulher surgiu de repente atrás de mim e bateu um cartão preto no balcão. Vou levar essa bolsa. Embrulhe. Mantive a calma. Desculpe, senhorita. Eu vi primeiro. Ela torceu o lábio. Por favor, uma vadia quebrada como você? Patético. Só suma. Sou assistente executiva de Charles Whitmore, acrescentou com orgulho. Aqui em Riverton, tudo o que eu quiser é meu. Não atrapalhe meu caminho. Charles Whitmore. Não era esse o homem que eu deveria encontrar hoje? Peguei meu celular e liguei para o número dele. Charles, sua secretária está se impondo aqui fora. Você está bem com isso? Meu pai vinha cantando louvores a Charles havia semanas. Essa podia ser a oportunidade perfeita para testar o caráter do homem. Se a secretária dele era tão arrogante em público e ele não lidasse com isso, era um grande sinal de alerta. Mas a voz do outro lado da linha foi gelada. Como eu gerencio meu pessoal não é da sua conta. Fique fora disso. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Claro. Lixo sempre anda em grupo. Não era de se admirar que a assistente fosse tão ousada. Claramente ela tinha permissão para agir assim. Bianca Sterling praticamente explodiu em risadas. Tentando subir socialmente, hein? Olhe no espelho, querida. Suas roupas gritam pobreza. Você realmente acha que alguém como você é digna do Sr. Whitmore? Eu gostava de manter um perfil discreto. Minhas roupas eram simples, meu comportamento era quieto. Mas isso não significava que eu permitiria ser pisoteada. Julgar as pessoas pela aparência é patético. Talvez você queira limpar essa sua boca suja antes que alguém faça isso por você. Ela não valia a energia. Peguei meu cartão e entreguei à vendedora. Eu vou ficar com a bolsa. A mulher olhou para mim, depois para Bianca, hesitante. A risada de Bianca ficou aguda. Vadia, você está mesmo tentando se exibir com esse seu cartão de lixo? Quem você pensa que é? Ou você é nova aqui? Esse shopping inteiro pertence à família Whitmore. Se eu disser não, você não vai comprar nada. Nem um zíper. Com isso, ela pegou meu cartão e o jogou em direção à entrada. Você acha que mostrar plástico vai me impressionar? Sai da minha frente. Ninguém jamais ousou falar comigo daquele jeito. Uma raiva branca e ardente acendeu dentro de mim. Agarrei o pulso dela, arrastei-a até a entrada da loja e sibilei. Escolha bem suas próximas palavras. A equipe ficou boquiaberta. Meu Deus, ela é louca. Ela realmente colocou as mãos na Bianca Sterling. Ela deve não saber com quem está mexendo. Bianca é a mão direita do Sr. Whitmore. Ofendê-la é como ofender o próprio Charles. Um dos funcionários sussurrou para mim. Senhorita, não vale a pena. Não faça inimigos com a Whitmore Enterprises por causa de uma bolsa. Deixe isso pra lá. Peça desculpas enquanto ainda dá tempo. Bianca arrancou o braço do meu aperto e ficou inflamada de raiva. Vadiazinha, se você pedir desculpas agora, talvez eu seja misericordiosa. Caso contrário, vou garantir que sua família inteira seja arruinada. Empresas Whitmore? Que piada. Esse tipo de frase costumava ser algo que o sindicato Black Viper dizia para os outros. E agora estava sendo jogada na minha cara. Dei uma risada fria e estreitei os olhos. Você realmente acha que é alguém só porque está se escondendo atrás de Charles Whitmore? Aposto que ele não diria algo tão estúpido assim. Então quem diabos é você? Que porra é essa? Sim, quero dizer, você é burra. Você, vadia. Ela levantou a mão para me dar um tapa, mas eu desviei e ela acabou caindo no chão. Uau, Bianca. Uma frase mais dura e você já entra em modo performance total, caindo de cara. Obrigada pelo compromisso. Ela se levantou rapidamente e apontou para mim, fervendo de raiva. Você vai se arrepender, respondi secamente. Se você não limpar essa boca, talvez eu te ajude a fazer isso. Meu pai fez questão de que eu fosse treinada por alguns dos melhores instrutores de artes marciais do país. Mulheres como Bianca? Eu poderia lidar com 3 delas usando apenas uma mão. Ela vacilou sob meu olhar e ficou em silêncio. Cada vez mais pessoas se reuniam para assistir. Eu não estava interessada em fazer um show para estranhos. Peguei meu cartão do chão, paguei a bolsa e me virei para sair. Mas Bianca voltou a me bloquear. Essa era a última chance dela. Levantei o pé, pronta para chutá-la para fora do meu caminho. Pare! Uma voz masculina profunda ecoou atrás de mim. Bianca imediatamente fez uma expressão de pena e correu até ele. Senhor Whitmore, graças a Deus que você chegou. Ela tem me intimidado o tempo todo. Eu me virei e, tudo bem, entendi por que meu pai disse que eu poderia gostar daquele homem. Ombros largos, pernas longas, maxilar marcado. Ele era realmente bonito. Certo, eu lhe daria mais uma chance. Pelo rosto, ofereci um sorriso educado. Sr. Whitmore, eu sou Evelyn Black, seu encontro arranjado de hoje. Tenho certeza de que seu pai falou de mim. O pai de Charles Whitmore costumava ser um ninguém sob o comando do meu pai. Foi apenas porque meu pai viu potencial em sua mente empresarial que a família Whitmore chegou onde está agora. Charles me analisou de cima a baixo e zombou com desdém. 28 anos e ainda virgem? Desculpe, não é meu tipo.
As palavras bateram como um tapa. Então, ter 28 anos automaticamente me tornava velha? Eu tinha padrões, dignidade e autocontrole. E era isso que eu recebia em troca? Você comeu merda antes de vir para cá ou nasceu com a boca suja? E quanto ao básico das boas maneiras? O rosto dele escureceu. Educação? Para alguém como você? Não me importa o que você fez para meu pai me apresentar a você. Nunca vou me casar com uma caipira perdida como você. Bianca entrelaçou o braço no dele e me lançou um sorriso convencido. Com essa cara feia, você realmente acha que é boa o suficiente para um homem como Charles? A multidão começou a murmurar imediatamente. Olha a roupa dela, provavelmente não vale nem $100. E ela quer se casar com Charles Whitmore? Continue sonhando. Ela é só uma solteirona desesperada. Joguem água fria nela para ver se acorda. Eu não era uma beleza de nível mundial, claro, mas estava longe de ser horrível. E ainda assim me chamavam de solteirona feia. Esse mundo realmente se curvava até o limite quando se tratava de homens. Cruzei os braços e disse friamente: eu nunca, jamais me casaria com você. Vá lá e diga ao seu pai que não estou interessada. Canal do YouTube Reddit, Contos e Afins. Não era apenas que eu não gostava de Charles. Eu planejava denunciá-lo ao velho Harold Whitmore e garantir que ele levasse uma bronca decente. Virei nos calcanhares, sem perder mais um segundo com aquele casal nojento. Mas Bianca Sterling ainda não tinha terminado. Ela pegou a bolsa que eu tinha acabado de comprar. Vai embora, vadia. Então deixa a bolsa. Sério? Agora você está me roubando? Agarrei o pulso dela com força. Ela soltou um grito agudo, e a bolsa escorregou da mão dela e caiu de volta em minhas mãos. Nunca perdi nada que fosse meu. E não vou começar agora. Lágrimas brotaram nos olhos de Bianca quando ela se virou para Charles. Sr. Whitmore, ela está me intimidando. Você vai mesmo ficar aí parado? Dei um tapa no rosto dela. Diga essa palavra mais uma vez e eu arranco essa boca suja do seu rosto. Algumas pessoas só aprendem depois de sentir dor. Bianca congelou por um instante. Depois se escondeu atrás de Charles, chorando sem parar. Charles a puxou para os braços de forma protetora e me lançou um olhar furioso. Você colocou as mãos na minha mulher? Você acabou. Ele latiu para os seguranças atrás dele. Segurem ela. Ensinem uma lição a essa lunática. Eu sabia me defender, mas estava em desvantagem numérica. Fui rapidamente contida pela segurança particular de Charles. Bianca se aproximou com passos cheios de arrogância e me deu 2 tapas. A dor explodiu na minha bochecha e meu lábio se rompeu, sangrando. Ela girou o pulso com um sorriso convencido. Você me bateu? Vou devolver 100 vezes. Murmúrios surgiram na multidão. Ela vai estragar o rosto daquela garota. Que pena, ela era bonita. Ela mereceu. Todo mundo avisou para não mexer com a Bianca Sterling. Eu não era idiota. Bianca estava claramente fora de controle, e eu não ia deixar que ela me desfigurasse só para provar um ponto. Eu te dou a bolsa, falei rapidamente. É sua, considere um presente. Mas Bianca me bateu outra vez. Patética. Acha que uma bolsa já é suficiente para me satisfazer? A dor queimava no meu rosto, mas me forcei a manter a calma. Eu pago, disse. O que você quiser. Só me deixa ir. Os olhos dela brilharam de ganância. Tudo bem, $15 milhões, e eu deixo você ir. Eu não hesitei. Fechado, vou ligar para o meu pessoal agora. Charles caiu na gargalhada. Você está se ouvindo? Em Riverton quase ninguém consegue levantar esse dinheiro em 10 minutos. Quem você acha que está enganando? Controlei minha raiva. Me dê 10 minutos. Se o dinheiro não estiver aqui até lá, estarei à sua mercê. 10 minutos então. Bianca zombou. Ela pegou o celular e ligou o cronômetro. Todo mundo ouviu. Se o dinheiro não chegar em 10 minutos, vou despir ela aqui, na frente de todos. Risos e vaias explodiram ao meu redor. Finalmente consegui pegar meu celular e liguei para a única pessoa que eu sabia que não me decepcionaria. Yaya, como foi o encontro? Meu pai perguntou com voz calorosa. Meus olhos ardiam. Pai, sua filha a apanhou. O quê? Quem? Eles querem morrer? Resumi rapidamente o que tinha acontecido. Ela disse que, se eu não tiver 15 milhões em 10 minutos, vai destruir meu rosto e me despir em público. A fúria dele explodiu pelo telefone. Inacreditável. Evelyn, fique aí. Estou mandando meus homens agora. Assim que desliguei, meu coração se acalmou. Eu ficaria bem, desde que os homens do meu pai chegassem a tempo. Bianca encarava o celular como uma predadora, contando os segundos. Quando faltavam apenas 10, ela voltou a zombar. Começa a tirar a roupa, querida. Seu tempo acabou. Mas antes que pudesse continuar, uma frota de caminhões parou do lado de fora do shopping, com um barulho ensurdecedor. O homem à frente saiu e gritou. 15 milhões em dinheiro. Entrega concluída. Todo o shopping caiu em um silêncio atônito. Todos se viraram para me encarar, chocados. Caramba, quem é ela? Ela realmente conseguiu tanto dinheiro em menos de 10 minutos? Ela parece tão tranquila. Como diabos fez isso? Isso não pode ser real. Eu nem consigo juntar isso no banco imobiliário. O motorista à frente não era outro senão Thomas, o braço direito do meu pai. Ele se aproximou calmamente, ladeado por 10 homens de aparência afiada.
Os seguranças de Charles recuaram imediatamente, intimidados pela presença deles. Thomas fez uma leve reverência. Senhorita Evelyn, o Sr. Black está retornando de Chicago neste momento. Ele me pediu para resolver a situação. Assenti de leve e então me virei para Bianca. Sempre cumpro minha palavra. Aqui está o seu dinheiro. Ela ainda parecia em choque, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Isso tem que ser encenação, murmurou. Não tem como reunir tudo isso em minutos. Esses caras devem ser atores. Os caminhões devem estar vazios. Peguei o lenço que Thomas me entregou e limpei o sangue do meu lábio. Então vá conferir pessoalmente. Virei-me para os motoristas. Abram os caminhões. Uma a uma, as portas se ergueram, revelando pilhas e mais pilhas de notas novas. Meu Deus, é assim que dinheiro de verdade cheira. Quem é essa mulher? Ninguém anda com 15 milhões em dinheiro por acaso. Dessa vez a Bianca mexeu com a pessoa errada. Bianca correu até um dos caminhões, pegou uma pilha de notas, conferiu e quase desmaiou de euforia. Eu ganhei na loteria. Sou multimilionária. Charles me encarava como se eu fosse uma criatura de outro planeta. Quem diabos você é de verdade, Evelyn Black? Não respondi. Caminhei até Bianca e disse com calma. Eu te dei um tapa. Estou te pagando 15 milhões. Está satisfeita? Ela assentiu freneticamente. Sim, sim, estamos quites. Sorri. Ótimo, agora é a minha vez. Você roubou minha bolsa. Me deu 3 tapas. Então, seguindo a sua lógica, quero 45 milhões em troca. Justo, não? Os olhos de Bianca se arregalaram. Você enlouqueceu? Isso é extorsão. Olhei diretamente para ela. Então ficamos com a opção 2. 300 tapas seguidos de uma caminhada nua pelo shopping inteiro. Sua escolha, senhorita Sterling. Ela entrou em pânico e tentou correr, mas os homens de Thomas foram mais rápidos. Imobilizaram-na em segundos. Segurei o queixo dela. Já que você não consegue escolher, eu escolho por você. Você não parece valer nem 15 milhões, muito menos 45. Então vamos pela rota do exame físico. E então comecei. 1, 2, 3. Tapas altos e secos ecoaram pelo shopping como trovões. Bianca gritava e se debatia como uma louca. Charles, me ajuda, por favor! Charles correu para a frente. Ela te deu 3 tapas. Você fez o mesmo. Estão quites. Chega, Evelyn. Eu ergui os olhos lentamente para ele. E sorri. Não pude deixar de rir enquanto olhava diretamente nos olhos dele. Bianca Sterling me insultou, me roubou e me bateu. Posso ficar bravo o quanto quiser. E você acha que eu te devo algo? Por favor. Quem diabos é você para exigir qualquer coisa de mim? O rosto de Charles Whitmore escureceu. Ele abaixou a voz, tentando soar ameaçador. Evelyn Black, estou disposto a deixar isso para lá por sua causa. Não force a sorte. Você não quer enfrentar as consequências de cruzar com a Whitmore Enterprises. Sorri de lado. Engraçado, eu estava prestes a dizer exatamente o mesmo para você. Se você me irritar, não vai ser só você. Todo o seu precioso império vai desabar junto com você. Agora saia da minha frente. Quando eu terminar com a sua namorada, cuido de você em seguida. Suspiros percorreram a multidão. Quem é essa mulher? Ela acabou de insinuar que a Whitmore Enterprises não pode se dar ao luxo de ofendê-la? A Whitmore é uma das empresas que mais crescem em Riverton. Só algumas famílias poderiam rivalizar com eles. Talvez ela seja dos Jarrett? Impossível. Eu conheci a herdeira Jarrett. Ela não é assim. Então quem diabos ela é? A multidão cochichava, especulando sem controle. Não dava para culpá-los. O sindicato Víbora Negra já governou o submundo de Riverton, mas nos últimos anos meu pai havia recuado, mudado de nome e desaparecido da vista pública. A maioria das pessoas já tinha esquecido aquele nome há muito tempo. Charles, encorajado pela confusão ao redor, zombou. Você está blefando. Mesmo que tenha alguma influência, nunca vai superar os Whitmore. Vou deixar isso bem claro. Bianca é minha namorada. Ela será a próxima senhora Whitmore. Se você sequer tocar nela de novo, eu juro que vou trazer todo o peso da Whitmore Enterprises contra você. Bianca, ainda com as bochechas inchadas pelos tapas, iluminou-se como uma árvore de Natal. Charles acabara de reconhecê-la publicamente. Os pais dele sempre a desaprovaram, e o relacionamento era mantido em segredo até agora. De repente, ela era legítima. Empoderada pelo título, ela gritou para mim. Você ouviu isso, sua vadia? Eu sou a futura senhora Whitmore. Se você encostar mais um dedo em mim, está morta. Aff. Que desperdício de um rosto bonito. Charles era bonito. Isso era inegável. E esse era o troféu vazio que ele escolheu? Dei outro tapa em Bianca. Nem mesmo Harold Whitmore ousa falar comigo desse jeito. Quem diabos você pensa que é? Vou te mostrar o que realmente significa mexer com a mulher errada. Peguei meu celular e disquei na frente de todos. A chamada completou após alguns toques. A voz de Harold soou calorosa e lisonjeira. Senhorita Black, como foi o encontro com meu filho? Não perdi tempo. Harold, seu filho está dormindo com a assistente há tempos, e agora você tenta empurrá-lo para cima de mim? Que tipo de jogo você acha que está jogando? Isso é um mal-entendido. Eu juro que não fazia ideia. Por favor, me dê um momento. Vou ligar para ele agora mesmo e resolver isso.
Não precisa, ele está bem ao meu lado. E agora? Ele acabou de me ameaçar. Estendi o telefone para Charles. A voz de Harold explodiu pelo alto-falante. Seu ingrato! Peça desculpas à senhorita Black agora mesmo e demita essa maldita assistente. Ser gritado pelo pai na frente de uma multidão feriu em cheio o ego frágil de Charles. Seu orgulho se inflamou e a rebeldia dele explodiu de vez. Pai, eu não sei o que essa mulher fez para te manipular, mas eu não vou pedir desculpas. Estou com a Bianca há 2 anos e meio. Goste você ou não, eu vou me casar com ela. Seu moleque infiel de merda. Você é a minha desgraça. Estou indo aí agora mesmo para colocar juízo nessa sua cabeça. Fique fora disso, rosnou Charles, encerrando a chamada com um clique seco. Então ele me encarou como se eu tivesse matado o cachorro dele. Não me importa que truques você usou com o meu pai. Eu não vou entrar nesse joguinho. Ninguém vai vir te salvar hoje. Calmamente guardei meu celular de volta na bolsa. Ótimo, porque eu não preciso de mais ninguém para lidar com você. Levantei a voz para a multidão. Tirem a roupa dela e joguem-na na rua. A ordem cortou o ar como um chicote. Eles a cercaram antes que ela pudesse reagir. Bianca gritou, agarrando as próprias roupas, tentando desesperadamente se cobrir. Não adiantou. Charles avançou, mas foi imediatamente imobilizado no chão. Indefeso. Tudo o que pôde fazer foi assistir enquanto sua suposta namorada era despida diante de dezenas de pessoas. Celulares surgiram instantaneamente. Caramba! O corpo dela não é ruim, mas esses seios parecem mais falsos que plástico. Um homem até tentou se aproximar para apalpar. Acho que hoje vou ver a mulher do Charles Whitmore, bufou. Alguns espectadores começaram a murmurar em desaprovação. Isso é brutal. Fotos nuas dela vão circular por toda parte. Como ela vai sobreviver a isso? Ela ainda é uma mulher. Não é exagero demais? Eu não me comovi. Se meus homens não tivessem chegado a tempo, eu teria sido a humilhada em público. Isso era justiça. Quando Bianca finalmente foi levada, virei-me para Charles, ainda imobilizado, e pressionei a ponta da bota contra o joelho dele. Então, Charles, o que eu faço com você agora? Ele se debateu, o ódio queimando nos olhos. Sua vadia. Eu juro que vou fazer você pagar por isso. Sorri docemente. Que teimosia! Você ainda é burro demais para perceber quem está no controle. Sou eu, não você. Dei um tapa no rosto dele. Para ser sincera, quase senti pena de acertar aquele rosto bonito. Quase. Mas a lembrança de ele ter deixado Bianca me humilhar trouxe a raiva de volta com força total. Bonito ou não, ele continuava sendo lento. Charlie sempre fora mimado pela riqueza e pelo status, intocável a vida inteira. Agora, porém, fúria e humilhação distorciam suas feições. Você vai se arrepender. Espere até meu pai chegar. Ele vai te destruir. Falando no diabo. Uma limusine Bentley preta e alongada parou diante da entrada do shopping. Harold Whitmore desceu, vestindo um terno sob medida, sua presença impondo silêncio imediato. Suspiros ecoaram entre os espectadores. Esse é o presidente da Whitmore Enterprises. Ele é ainda mais intimidador pessoalmente. Ele construiu aquela empresa do nada. Uma verdadeira lenda. Acho que o pai veio salvar o Charles. Charles o viu e gritou desesperado. Pai, estou aqui. Me ajuda. Harold avançou, os olhos fixos no filho. Charles Whitmore estava um desastre, com o nariz sangrando, os olhos inchados, e as lágrimas ainda grudadas no rosto enquanto começava um discurso choroso. Pai, ela me bateu. Ela me humilhou em público. Você tem que se vingar por mim. Eu juro que vou arruinar ela e toda a família maldita dela. Smack. Harold Whitmore o silenciou com um tapa brutal no rosto. Seu ingrato, peça desculpas à senhorita Black, agora. Charles ficou atônito. Você enlouqueceu? Ela me bateu. E você está do lado dela? Harold nem piscou. Ele chutou a parte de trás do joelho de Charles, forçando-o a cair no chão. Então se virou para mim, fazendo uma leve reverência, a expressão carregada de arrependimento. Senhorita Black, falhei como pai. Por favor, perdoe-o. Isso é totalmente culpa minha. Dei um tapinha casual no ombro dele. Harold, você esqueceu como passou de um vigarista de rua a CEO da Whitmore Enterprises. Quem te apoiou em cada passo do caminho? Harold se curvou ainda mais. Claro que não. O Sr. Black mudou minha vida. Eu devo tudo a ele e nunca vou esquecer. Charles finalmente percebeu o tamanho da encrenca. A voz dele tremia. Pai, quem é ela exatamente? Harold lhe deu outro tapa, desta vez na nuca. Seu idiota. Você realmente tinha que mexer com a filha do Raymond Black? Raymond Black? Do sindicato Víbora Negra? Charles engasgou. Exatamente. E embora o sindicato Víbora Negra tenha ficado discreto em público, qualquer um sabe que eles ainda puxam os cordões nas sombras. Toda grande empresa em Riverton, inclusive a nossa, tem dinheiro ligado a eles. Passei meses organizando essa reunião de casamento para você e, em vez de agir direito, você a agrediu em público. Você perdeu a cabeça. A arrogância sumiu do rosto de Charles, substituída por um terror pálido e suado. Eu não sabia. Juro que não sabia. Senhorita Black, por favor. Eu estava errado. Não quis dizer aquilo. Me perdoe desta vez.
Olhei para ele com um sorriso de canto. Você não está pedindo desculpas porque se sente culpado. Está pedindo desculpas porque está com medo. Se hoje eu fosse uma mulher comum, você e a Bianca não teriam me pisoteado sem pensar duas vezes, não é? A multidão murmurou em concordância. Exatamente. Esse cara só intimida os fracos. Sem remorso, só medo. Bem feito para ele. Achava que era intocável. Parece que o destino tinha outros planos. Senhorita Black, não deixe ele escapar facilmente. Pessoas assim só aprendem com consequências. Harold parecia em pânico agora, ouvindo as vozes ao redor ficarem mais altas e irritadas. Senhorita Black, disse apressado. Ele foi ignorante. Eu mesmo vou discipliná-lo. Só desta vez, por favor, deixe-o escapar ileso por minha causa. Estreitei os olhos. Nunca fui insultada, agredida e ameaçada assim em toda a minha vida. Se eu simplesmente for embora agora, como diabos vou engolir isso? Harold hesitou. Depois soltou um suspiro pesado. O que você quer fazer com eles? Olhei de Charles para Bianca, deixando o silêncio se alongar. Você quer impor seu poder, usar poder para esmagar os outros? Tudo bem. Vamos tirar todo esse poder de vocês. Quero que você tire Charles do sobrenome e da herança. Acabe com ele. A partir deste momento, ele não é mais um Whitmore. Charles se levantou de repente. O quê? Eu sou seu único filho. Quem vai herdar a empresa? Harold abriu a boca para discutir, mas eu o interrompi. Herança? Isso depende do fato de a empresa ainda existir depois de hoje. Meu pai está a caminho agora. Me diga, Harold, o que você acha que ele vai fazer quando vir meus hematomas? Isso o calou. Eu entendo, disse Harold, a voz vazia. Vou divulgar um anúncio interno oficial cortando todos os laços com Charles com efeito imediato. Assenti. Mais uma coisa. Se Charles e Bianca realmente se amam, que aproveitem seu pequeno romance trágico sem dinheiro, títulos ou privilégios. Vamos ver quanto tempo o amor deles dura sem luxo para amortecê-lo. Com minha bolsa finalmente de volta à mão, saí do local escoltada por Thomas e nossa equipe de segurança. Quando voltei para a propriedade Blackwood, meu pai já havia retornado do voo de emergência, andando de um lado para o outro como uma tempestade prestes a explodir. No momento em que ele viu o hematoma na minha bochecha, seus olhos ficaram assassinos. Quem fez isso com você? Eu vou matá-los, agora mesmo. Segurei o braço dele antes que saísse furioso. Pai, disse suavemente. Quantas vezes já te disse? Chega de derramamento de sangue. Já resolvi isso. Acabou. Ele lançou um olhar fulminante. Todo o resto neste mundo eu deixo passar, mas não isso. Você é minha filha, minha única filha. Eu nunca nem levantei a voz para você, e agora alguém ousa colocar as mãos em você? Eu vou eviscerá-los vivos. Suspirei. Matá-los seria uma misericórdia. Prefiro algo mais lento, mais doloroso. Charles costumava ser o garoto de ouro da Whitmore Enterprises. Agora é só um ninguém acabado. Ele vai acordar toda manhã odiando a própria vida. E você sabe quem ele vai culpar por isso? Bianca Sterling. Meu pai me olhou com orgulho e admiração, até finalmente ceder. Tudo bem, faça do seu jeito. Só me prometa uma coisa. De agora em diante você não sai de casa sem segurança. Eu já perdi sua mãe. Não vou perder você também. Fiquei em silêncio por um instante, então assenti. Minha mãe morreu em um acidente de carro quando eu ainda era bebê. Os freios haviam sido adulterados, velhos inimigos dos tempos do meu pai no sindicato. Ela morreu me protegendo com o próprio corpo. Fui a única que sobreviveu. Meu pai nunca se casou novamente. Ele me criou sozinho, sendo pai e mãe ao mesmo tempo, me protegendo como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele sempre dizia que nunca se perdoaria se algo acontecesse comigo, porque então não teria rosto para encontrar minha mãe no além. Abracei-o com força. Eu prometo. Vou cuidar de mim a partir de agora. Pouco tempo depois, começaram a surgir notícias sobre a queda de Charles e Bianca. Eles foram expulsos da empresa, perderam todos os bens e passaram a morar em uma unidade de porão decadente. Mal conseguiam pagar comida. Charles, criado em riqueza, tentou se candidatar a empregos 2 vezes, mas foi rapidamente rejeitado. Então desistiu e passou a depender de Bianca. Bianca trabalhou em 2 empregos apenas para mantê-los à tona. Ela ainda acreditava que era temporário, que Harold acabaria chamando seu único filho de volta para casa. Ela só precisava sofrer mais um pouco. Então, finalmente, seria a verdadeira Sra. Whitmore. 3 meses se passaram. Nenhuma ligação veio. Acontece que Harold tinha outro filho, ilegítimo. Depois de cortar laços com Charles, ele discretamente trouxe o outro rapaz de volta e começou a prepará-lo como herdeiro. Quando Bianca descobriu, a realidade a atingiu com força. Charles era inútil, um peso morto. Ele não podia dar a vida que ela queria, e pior, drenava o pouco que ela ainda tinha. Então ela o abandonou. Acabou ficando com um bilionário de 60 anos. Charles a encontrou furioso. Bianca Sterling, sua vadia sem coração. Eu perdi tudo por sua causa e agora você me abandona? Bianca nem se abalou. A única razão pela qual eu te seduzi foi porque você era o herdeiro da Whitmore. Eu queria uma vida de luxo. Mas agora você é só um ninguém acabado vivendo às minhas custas. Eu não sou sua mãe, não te devo porcaria nenhuma. Eles brigaram. Charles perdeu o controle.
Em um acesso de raiva, ele a empurrou escada abaixo. Ela morreu instantaneamente. Ele foi condenado à prisão perpétua federal por homicídio. Quando ouvi a notícia, apenas disse: não me conte mais nada sobre Charles Whitmore. Ele não é mais relevante. Fim, que Deus te abençoe.